Bom dia, irmãos, bom dia, povo de Deus, bom dia, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia onde estamos tendo a oportunidade de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Deus fez esse dia, nos presenteou com o que há de melhor, com o que há de belo, com o que há de perfeito, porque o nosso Deus, ele é perfeito em tudo que fez, em tudo que faz. E a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. A sua palavra também nos diz que passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então, tudo que Deus fez permanece para sempre. Amém? Eu estou aqui com uma palavra de Deus em nossos corações para a igreja do Senhor na face da terra, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, onde o contexto nos diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas antes dessa palavra, eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estou na tua santa e gloriosa presença. Louvo, exalto o teu nome na beleza da tua santidade. Louvo pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias, pela tua infinita graça, que são a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A tua graça nos dá força para caminhar e prosseguir. Paulo ouviu uma palavra quando ele estava vivendo momentos de lutas, aflições, adversidades. E o Senhor disse para ele: a tua graça me basta. E a tua graça, Senhor, que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir, a tua graça que nos mantém de pé. A tua graça, Senhor, ela nos fortalece. A tua graça, Senhor, ela nos enriquece. A tua graça, ela conforta os nossos corações. A tua graça, ela é infinita. Então, Senhor, te agradecemos por todos os teus atributos, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pela tua benignidade, pela tua compaixão, pelo teu amor puro e verdadeiro. E a tua palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim e por você, para derramar o seu sangue, porque ele foi na cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele derramou o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo pecado. Tudo isso é o amor de Deus, é o infinito, é o puro amor de Deus. E hoje nós temos a presença do Senhor Jesus no nosso meio e a presença do Senhor Espírito Santo. Então, Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra, e fica conosco hoje para todo sempre, Pai. Nos ajuda a caminhar e nos ajuda a prosseguir. Fala conosco, fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra para a igreja do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14. O versículo é o 1, que nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amada igreja, Deus tem falado forte ao meu coração dentro desta palavra. E a palavra de Deus, ela é uma palavra maravilhosa. É uma palavra que excede qualquer entendimento. E ela é uma palavra tão maravilhosa, tão pura, tão verdadeira, que ela é simples e o Espírito Santo nos dá entendimento através da simplicidade da palavra. E aqui Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis, dias de tribulação, dias de muita aflição. Aonde quer que nós vamos, nós vemos pessoas atribuladas, sofridas, perturbadas, angustiadas. Mas eu venho aqui te dizer neste dia, ou nesta noite, ou nesta madrugada, não sei que horas que você vai assistir este vídeo. Mas o fato é que no momento em que você assistir esse vídeo, o Espírito Santo de Deus, ele está falando com a igreja do Senhor, e a igreja somos nós que ouvimos, que presenciamos as maravilhas de Deus, que vivemos as maravilhas de Deus.
Nós não podemos colocar o foco nas coisas que nós estamos vendo, nas coisas que nós estamos vivendo, porque a partir do momento que nós colocamos o olhar para tudo que está à nossa volta, nós tiramos o foco da presença do Senhor. Nós desviamos o foco que é estar na presença do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a palavra que liberta. Então nós não podemos viver, nos alimentar de tudo que nós estamos vivendo. Estamos sim cercados de problemas, estamos sim cercados de muitas situações diversas. São notícias, 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 manchetes, manchetes. Mas a notícia maior: Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. A volta de Jesus está mais próxima do que nós podemos imaginar. E para isso nós temos que permanecer na presença do Senhor, permanecer no altar do Senhor, fazer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos. A igreja do Senhor tem obedecido, tem andado em obediência, tem andado em reverência, tem andado em temor. Como é que tem andado a igreja do Senhor na face da terra? Como é que tem vivido a igreja do Senhor nesses últimos dias? Não podemos desviar o foco, porque o foco é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo, quem liberta é Jesus Cristo. Quem voltará para buscar a igreja do Senhor é Jesus Cristo. Ele veio, ele derramou seu sangue, ele deu a sua vida, ele rogou ao Espírito Santo para que estivesse conosco. E ele está conosco. E ele vai permanecer conosco até a consumação do século. Porque essa é promessa do Senhor Jesus Cristo, não sou eu que estou falando. Então, irmãos, que a igreja do Senhor venha depositar o foco na palavra. É na palavra, é na presença do Senhor. Porque quando nós colocamos o nosso olhar nos acontecimentos, nos fatos, nas coisas, nós esquecemos que há um Deus que é poderoso, que há um Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que há um Deus que as suas promessas não falham, porque a sua palavra diz que passarás os céus e a terra. Mas a sua palavra, as suas palavras, a sua palavra não passará, as suas promessas não passará. Então nós que estamos vivendo sobre a face da terra, nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus e nós não podemos nos apavorar com isso, nós não podemos entrar em conflito. Não, nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós não podemos contender com a palavra de Deus. Não podemos ficar preocupados, está acontecendo. Não, nós temos que preocupar com a volta de Jesus. Nós temos que preocupar com a palavra de Deus. Nós temos que preocupar com a nossa salvação, com a nossa libertação. Nós precisamos ser libertos a cada dia, porque para nós ganharmos a morada eterna, nós precisamos ser libertos, santificados. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para nós ganharmos algo que está preparado desde a fundação, antes da fundação do mundo, nós temos que nos preparar, nós temos que caminhar, porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a libertação é em Jesus. Então, a igreja do Senhor, nós como igreja, que tem a igreja construída por mãos humanas e tem a igreja que é o templo do Espírito Santo, que somos nós, que ouvimos, falamos, sentimos, presenciamos. E para presenciar fatos, situações, nós não podemos nos alimentar disso. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da presença do Senhor Espírito Santo. E essa palavra está bem forte no meu coração. Então eu decidi vir gravar este vídeo, gravar esta palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, em quem você tem crido, em quem você tem confiado, em quem você tem depositado a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus planos, a quem você tem apresentado, a quem você tem clamado. E o próprio Deus disse: clama a mim e responder-te-ei. Nós temos que clamar a um Deus vivo, a um Deus que ouve, a um Deus que responde, a um Deus que sustenta, um Deus que renova, um Deus que restaura, um Deus que fortalece. É esse Deus que nós temos que clamar. É nesse Deus que nós temos que depositar a nossa confiança. Em quem você tem crido, em quem você tem depositado a sua fé.
A própria palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Como é que tem vivido a igreja do Senhor? Como é que tem andado a igreja do Senhor sobre a face da terra? Em confusões, em contendas, em dissoluções, em murmuração. São fatos, são situações que vão atrapalhar muitos de herdar o reino dos céus, porque a palavra de Deus a palavra de Deus diz que os murmuradores não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. Os fornicadores, os mentirosos. Então, por vivermos coisas, situações, muitas das vezes esquecemos de ler a palavra, buscar dentro da palavra, meditar na palavra, viver a palavra. Então a palavra é essa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para nós chegarmos lá, nós temos que ser fiel. E a palavra de Deus diz: permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Tem um prêmio para a igreja do Senhor, tem um prêmio para aquele que permanecer fiel até o fim. É a coroa da vida, é o nome escrito no livro da vida. E tem muitos que têm voltado atrás, tem muitos que têm deixado o caminho e entrado pelo atalho. Atalho nenhum vai te levar ao reino dos céus. Atalho nenhum vai te levar à presença do Senhor. Porque o próprio Deus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é no caminho, é com Jesus. É viver com Jesus, é permanecer com Jesus diante das adversidades, dos problemas, das aflições. O nosso foco é Jesus. Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Ele é o autor e consumador da minha e da tua história. Ele é fiel, ele começou a boa obra, ele é fiel para completar esta obra em mim e em você. Mas para isso nós temos que dar o nosso melhor, para isso nós temos que nos derramar na presença do Senhor, para isso nós temos que estar no altar do Senhor, na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, a honra, glória, louvor e exaltação. Então a palavra é essa: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. As aflições vão passar, até porque Jesus disse: nesse mundo tereis aflição, tende bom ânimo. As aflições vão passar, os problemas vão passar, as adversidades vão passar, as doenças vão passar, mas o poder de Deus permanece, a graça de Deus permanece. O Espírito Santo de Deus permanece sobre a face da terra juntamente com a igreja, mas vai haver um momento que o Espírito Santo de Deus não vai estar sobre a face da terra, porque junto com a igreja o Espírito Santo de Deus irá subir. Aleluias! A porta da graça ainda está aberta, a palavra ainda está sendo pregada. E louvemos a Deus porque nós temos, o privilégio de falar do amor de Deus, de falar da grandeza de Deus. Nós somos livres. Porque a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos para nós podermos glorificar o nome do Senhor. Nós somos libertos e transformados para falar do amor de Deus, falar da grandeza de Deus, falar do poder de Deus, falar das misericórdias de Deus que são a causa de não sermos consumidos, falar da graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos libertos, é pela graça que nós somos transformados. Paulo ouviu esta palavra do próprio Jesus: a minha graça te basta. É a graça do Senhor, é a graça do Senhor. Nós vivemos pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela infinita misericórdia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Vamos crer nas promessas de Deus que não falha nunca. Com os nossos olhos físicos, tudo parece que está demorando, mas não, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Salmos que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então, para Deus não tem hora, não tem segundo, não tem porta fechada, não tem janela fechada. Para Deus, Ele age de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Num minuto Deus faz muitas coisas, numa hora Deus transforma muitas coisas, Deus muda a história, Deus transforma. Num segundo acontece muita coisa em nossa vida. É porque nós não paramos para o foco. Tanto é que
muitas das vezes nós ficamos preocupados e a preocupação traz ansiedade. A ansiedade nos tira da presença de Deus. A ansiedade, ela diminui a fé, porque enquanto você está preocupado, enquanto você está ansioso, você esquece de buscar a presença do Senhor, você esquece de ler a palavra de Deus, você esquece de meditar, você esquece de orar, você esquece de clamar. A ansiedade te tira da presença do Senhor. E nós não podemos permitir que algo deste mundo venha nos tirar da presença do Senhor. Aleluia. Nós não podemos permitir que nada e nem ninguém venha nos separar do amor de Deus. Então aquilo que tem tirado o foco, o teu foco da presença do Senhor, ore a Deus, clame a Deus e repreenda. Ansiedade não vem de Deus. Preocupação não vem de Deus, porque junto com a preocupação vem a ansiedade. Junto com a ansiedade vem a depressão. E aí vem outras coisas que traz aí a angústia, a tristeza. E não foi para isso que o Senhor colocou a igreja na face da terra. Uma igreja ansiosa, uma igreja depressiva, uma igreja perturbada. Não. A presença do Senhor, ela traz alegria. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em quem você tem buscado fortalecimento? Em quem você tem buscado o renovo, a restauração? Quem sabe você tem deixado a presença de Deus e tem buscado no homem? Quem sabe você tem deixado a presença de Deus e tem olhado para tudo que está à sua volta, e o que está à nossa volta, amada igreja, não vai nos fortalecer, não vai nos renovar, não vai nos santificar, porque a palavra de Deus diz que o nosso refúgio vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É na presença do Senhor, é buscando o Senhor, é clamando ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então a palavra é essa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar, virei outra vez. Jesus virá, irmãos. Jesus virá para buscar a igreja do Senhor. E é triste dizer que tem muitos crentes que estão desdenhando a volta do Senhor, que está achando que não vai acontecer, e ela já está acontecendo. Os sinais estão se cumprindo. Terremotos, guerras, aflições, problemas, nações contra nações, filhos contra pai, pai contra filho. Tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus, mas nós não podemos focar nisso. Nós temos que focar na palavra de Deus. Os cumprimentos estão aí. Então, por ver, a palavra de Deus diz, por ver a iniquidade se multiplicando, o amor de muito esfriaria. Por que o amor de muito está se esfriando? Porque tem deixado de orar, tem deixado de jejuar, tem deixado de clamar, tem deixado de buscar a presença do Senhor. Tem olhado para o problema, tem olhado para as aflições, tem deixado de alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é o alimento verdadeiro para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, por não buscar a presença do Senhor, o amor de muito tem se esfriado. Por não ler a palavra, por não orar, o amor de muito tem se esfriado. Mas o Espírito Santo de Deus fala para a igreja do Senhor neste dia, nesta madrugada, nesta tarde, não sei que hora. É clamando, é nos pés do Senhor, é no altar do Senhor que nós vamos ter as nossas forças renovadas. É no altar do Senhor que o nosso amor, ele não vai morrer. Ele vai se renovar, porque o Senhor, ele traz renovo, mas ele traz renovo para aquele que busca, ele traz renovo para aquele que almeja, para aquele que quer. E a igreja do Senhor precisa almejar a presença do Senhor, precisa almejar o Espírito Santo de Deus, precisa desejar estar na presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Então, está se cumprindo todas as promessas de Deus. E por se cumprir, nós temos que botar o nosso joelho no chão e pedir ao nosso Deus força, graça, misericórdia, compaixão. Colocar o nosso olhar para o alto, que é de lá que vem o socorro. E muitas das vezes nós buscamos o socorro onde nós não vamos encontrar. Nós buscamos o socorro onde muitas das vezes encontramos mais problemas, mais adversidade, mais tristeza, mais angústia. Mas quando nós nos colocamos nos pés do Senhor, essa angústia ela cai por terra, essa tristeza cai por terra e o Senhor dá vitória, porque o nosso Deus, ele é Deus de vitória. Glória a Deus, aleluias. A palavra é esta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Credes que o Senhor Jesus se faz presente. Credes que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele veio como homem aqui na terra, ele passou por aqui, viveu as aflições. Ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele passou fome. Ele foi na cruz. Ele foi ao sepulcro, ele foi na cruz, mas ele venceu tudo isso. E a palavra de Deus diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, para nós vencermos as adversidades, as aflições, os problemas, as lutas, nós temos que estar com Cristo, nós temos que estar em Cristo. Glória a Deus, aleluias. E eu deixo essa palavra para a igreja do Senhor. Que você possa receber essa palavra no mais profundo do seu coração. Tendo a certeza que aos pés do Senhor nós somos mais do que vencedores. Tem um hino que diz assim: aos pés de Cristo eu quero estar, benditas horas aqui passar, refugiado em seu poder, recebo graça, verdade e luz, e por aí afora vai. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, Jesus disse essa palavra. Ele é a luz. Quem segue ele não andarás em trevas. Nós, amada igreja, quando antes de nós recebermos Jesus, confessarmos Jesus como Salvador, nós estávamos nas trevas, na mais profunda lama, na mais profunda podridão. Mas confessando Jesus como Salvador, nós estamos na luz e nós não estamos em treva. E o Senhor Jesus te convida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus ele não nos dá fardo pesado, jugo. Muito pelo contrário, ele tira todo o fardo, tira todo o jugo e nos dá uma vida de mansidão. Nós precisamos buscar essa mansidão, porque Jesus ele é manso, ele foi manso, ele continua manso. Aleluias. E eu deixo aqui essa palavra. E vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, te agradecemos por essa palavra. E eu entrego, meu Deus, a tua igreja sobre os teus cuidados, ó Pai. Os teus servos e servas, pastores, missionários, obreiros. E ajuda, Senhor, a tua igreja, meu Deus, a permanecer na tua presença, a permanecer no teu olhar, no teu altar. E que nós venhamos depositar, meu Deus, a nossa fé, a nossa confiança na tua presença, no alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso refrigério, é do alto que vem a nossa paz. O mundo inteiro pode estar em aflição, mas nós que estamos na presença do Senhor, nós temos a paz do Senhor Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo nos faz passar pelas adversidades, pelas lutas, pelas provações, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, cuida da tua igreja e fica com a tua igreja hoje e para todo sempre e nos ajuda, Pai, a vivermos aquele grande dia. A vivermos, ó Deus, essa promessa que está preparada antes da fundação do mundo. Meu Deus, aquele que foi, aquele que está fraco venha ser fortalecido, aquele que saiu da tua presença, ó Deus, que ele possa ter força para voltar. Força para caminhar, força para prosseguir. E assim, ó Deus, nós te pedimos e assim, ó Deus, nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. E a palavra é essa, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Fica na paz, fique na graça, que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém e graças a Deus.